Queridos, graça e paz a todos, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento. O povo de Deus está aqui reunido, estão reunidos para adorar ao Senhor. E nada substitui esse momento aqui, nada. E você que está nos assistindo, irá presenciar apenas um vislumbre da glória de Deus. Um pouco do que está acontecendo aqui. A importância da igreja de Deus, começar a entender que o seu retorno deve ser imediato e necessário para que o povo de Deus se anime na sua presença. Nós não temos outro canto para nos alegrar a não ser na presença de Deus. Não há substituto para o crente. Não há substituto para o crente. O crente se alegra na presença de Deus, derrama suas lágrimas na presença de Deus. O crente faz tudo na presença de Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Desde já agradeço de coração ao voltar nessa amada congregação, ao trabalho do missionário Francisco, missionário Davi, apoiando aqui o trabalho do Lohan, que está cumprindo sua tarefa de estudo ali em Natal. E volto aqui e vejo a igreja caminhando na graça de Deus. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu quero convidar você, quero fazer referência também a Kátia e o Felipe, que veio lá de Lagoa da Serra, apoiar esse trabalho aqui. Isso é muito importante, queridos. Deus os abençoe profundamente. Profundamente. Missão não se faz com a única mão. Eu quero convidar você, amado do Senhor, a abrir as Escrituras Sagradas, o livro sagrado, em Lucas, no capítulo 27. Nós vamos ler do versículo do 7 ao 20, mas inicialmente eu vou ler apenas do versículo 7 ao 13. Evangelho segundo o evangelista Lucas, no capítulo de número 22, a partir do versículo 7. E você que está nos ouvindo, assistindo, pode ouvir mesmo aí. Chegou o dia da Páscoa, o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tu, encontrarão como Jesus lhe dissera. Encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Nós vamos ler até aqui, queridos, depois seguiremos para o momento importante da celebração pelas mãos do Senhor Jesus, aonde marca uma ruptura importante entre a Páscoa judaica e a ceia do Senhor. Ali Jesus celebra a última Páscoa e a partir daquele momento tudo que nós celebramos agora é a ceia do Senhor. Isso que este momento que estamos vivendo agora, o que estamos presenciando diante de nós, depois de mais de 2000 anos, nós estamos vivendo agora este momento. Queridos, vivemos em um mundo sem memória. Apesar de tantos escritos e de tantos recursos para que você possa anotar, para que você possa registrar, nós esquecemos facilmente das coisas. Basta lembrar dos políticos que roubam, que mentem, e basta uma boa campanha bem feita para que você esqueça de tudo que ele fez e vote nele novamente. Queridos, essa é a realidade de muitas pessoas, essa é a realidade de todos nós. Esquecemos fáceis, apesar de ter muitos registros. E Jesus, sabendo disso, ele precisa enfaticamente dizer: não esqueçam de mim, não esqueçam, em memória de mim, dizendo de uma forma negativa: não esqueçam de mim, não esqueçam do que vocês estão presenciando neste momento.
Não esqueçam do que esta palavra diz para você neste momento. Esta é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem para você agora que está nos assistindo. Não esqueçam do que você vai ouvir nessa noite. Isso que você vai ouvir nessa noite, ele tem o potencial de mudar a sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você. Primeiramente, o que devemos lembrar. O versículo 8 e 9, ora, Jesus, pois, enviou Pedro e a João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Nós precisamos não esquecer que é preciso preparação. Nós estamos diante dessa mesa, mas não podemos chegar e participar dela de qualquer jeito. Jesus disse, é preciso preparação, preparem-se. E ele começa a dar detalhes importantes de como eles deviam se preparar. E não é preparar apenas o lugar do templo físico, é preparar este templo espiritual, preparar a nossa vida para este momento. Os elementos que seguem nos dão pistas importantes desta preparação. E Jesus deixa bem claro que todos nós, sem exceção, os seus discípulos e todos aqueles que participam, precisam passar por essa preparação. O apóstolo Paulo, depois, escrevendo sobre a ceia do Senhor, e ele fala, olha, se preparem, examine-se a si mesmo, para que não venham a comer e beber condenação para si. O Senhor, através da sua palavra, ali diz, acerte com seus irmãos, parem de divisão dentro da igreja. A ceia não é para a igreja dividida, é para uma igreja unida no vínculo da cruz. Ou você está no vínculo da cruz, ou você não está apto para participar deste momento. É preciso de preparação, é preciso estar pronto para este momento, e é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, e nós precisamos então nos arrepender diante dele e chegar com confiança ao pão e o cálice que ele oferece a nós. 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba-se do cálice. O exame não é para nos afastar da mesa, mas para nos aproximar. Ele diz, examine-se, coma e tome. Ele não diz assim, olha, faça um autoexame e verifique o seu coração e depois conclua que você não pode participar. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz que o exame não é para afastar da mesa, mas para levar até a mesa do pão e do vinho. E aqueles que arrependidos fazem isso, podem ir com tranquilidade, sendo digno deste ministério, deste momento importante. Mas nós temos algo a mais nesse texto, e eu quero compartilhar com você. Nós temos algo a mais, e ele está dentro dessas instruções, sabendo que Deus sabe todas as coisas, e nós não podemos esquecer disso. E esse relato nos mostra algumas atitudes que precisamos ter para chegar a este lugar. Veja, os discípulos não sabem onde é o lugar. Imagina que você não sabia onde era esta igreja, aonde você devia tomar esta ceia, que você não soubesse nada disso. E Jesus está dizendo, mas vocês chegarão lá, porque eu vou deixar alguns sinais. Eu vou deixar alguns sinais, para que vocês cheguem a este momento aqui, de comer o pão e tomar o cálice do Senhor. E como é que eu ia saber? Como eu ia saber? E o Senhor diz então, bem claramente, que eles iam encontrar um homem levando um cântaro em sua cabeça. E ele pergunta no versículo 9, onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus, ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Você entrou na cidade de Caicó e sabe que o Senhor preparou, está preparando um lugar para que você ceie. E como eu vou chegar lá? Lembrem-se, queridos, lembrem-se que quem levava água na cabeça eram as mulheres,
E Jesus disse: vocês não vão encontrar uma mulher levando água na cabeça, será um homem que estará levando. O que é que ele está dizendo para nós? É o sinal da humildade. O lugar certo onde está a ceia do Senhor é onde você olha e entra naquela igreja pessoas que são humildes. A ceia do Senhor não é para pessoas orgulhosas, é pessoas que têm a humildade de colocar um pote de barro na cabeça e sair no meio da rua sem se preocupar do que vão dizer dele. Nós seguimos para um lugar onde devemos encontrar pessoas humildes, pessoas que tiveram um encontro com o Mestre Jesus e a sua vida foi transformada e todo o orgulho dissipou-se. O lugar da ceia é para pessoas humildes, homens que colocam pote na cabeça, homens que fazem o trabalho na época que era feito só por mulheres. Queridos, hoje nós não temos uma distinção rígida do que o homem faz e do que a mulher faz, e precisamos contextualizar. Hoje mulher pode dirigir um caminhão, mulher pode exercer a medicina, pode dirigir, pilotar um avião e tudo mais. Homens podem lavar prato, não tem problema, copos, pode cozinhar. Nós não temos essa dificuldade hoje. Então precisamos encontrar sinais de humildade de outras formas. Nós precisamos encontrar nas pessoas, nos homens e nas mulheres, irmãos, sinais de humildade da vida dele. E isso vai se manifestar de alguma forma. Se somos orgulhosos ou se somos pessoas humildes. E é esses sinais que Jesus disse que devemos observar, porque lá naquele lugar estarão aquelas pessoas. Mas não é só isso. Não é só isso. Ele fala que é um lugar de pessoas obedientes. O versículo 11 é interessante, porque Jesus diz assim no versículo 11: e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Jesus não está dizendo, olha, você vai chegar lá e vai perguntar para ele se pode celebrar a ceia naquele lugar. Não, ele está dizendo, eu quero saber apenas onde é o aposento. Este lugar da ceia é um lugar de pessoas, é um lugar de pessoas que são pessoas disponíveis, são pessoas obedientes, são pessoas que estão prontas para servir ao Senhor. Queridos, não é possível hoje, nós vamos preparando o culto para os lares, e eu chego para os irmãos, eu tenho que perguntar, meu irmão, eu posso fazer o culto na sua casa? Queridos, isso não pode existir no meio do povo de Deus. O pastor tem que chegar e perguntar, meu irmão, o culto hoje vai ser na sala ou vai ser na área? Porque é um povo que ama o Senhor, é um povo que está pronto para fazer a obra do Senhor, e tudo que tem é do Senhor, tudo que tem em suas mãos foi dado pelo Senhor, e Ele quer ver a obra do Senhor crescendo, quer ver a obra do Senhor se desenvolvendo, e entrega nas mãos do Senhor aquilo que tem. Mas somos um povo que vamos para a mesa do Senhor, mas ainda não aprendemos a sermos obedientes ao Senhor e aquilo que Ele nos manda fazer. Ele está perguntando aqui, onde é que eu vou fazer? Ele não está perguntando se eu posso fazer. E naquele tempo é importante dizer, queridos, que o dono da casa não cobrava nada pelo local aonde se celebrava a Páscoa. O muito que ele poderia ganhar era a pele do cordeiro. Os irmãos sabem que a Páscoa havia um cordeiro que era morto, e os irmãos que ainda presenciam nos sítios, tem alguns que ainda não sabem isso, mas eu já vi como se mata. O irmão Francisco sabe como é que se mata um cordeiro. Acho que o irmão Davi já viu isso, outros jovens aqui não viram, mas eu me criei vendo em momentos importantes ali um cordeiro sendo morto, e prendia ele ali de cabeça para baixo, ia tirando a sua pele, né? Ia tirando aquela pele,
E o que no máximo poderia ficar para o dono daquela casa era a pele do cordeiro, mas não cobrava-se nada. Não cobrava-se nada. E o povo de Deus cediam livremente o local para que houvesse aquele momento. E é isso que precisa acontecer conosco. Mas o Senhor ainda diz mais que esse lugar era um lugar generoso, era um lugar espaçoso. E Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. O Senhor está dizendo, olha, vocês façam isso, podem ir, eu estou mandando. Vocês vão encontrar um homem que está levando um cântaro na cabeça, na linguagem aqui do Nordeste, talvez o melhor, um pote pequeno na cabeça, um pote de barro, um pote menor, não é o daquele grande, não, um pote menor. Esse homem está levando esse pote na cabeça, com água. Ele vai abastecer a casa de uma pessoa, e quando você vê ele, você pergunta para ele, e diz para ele aonde ele vai entrar, e quando ele chegar lá, você vai dizer para ele, olha, o Jesus está dizendo que reservou um espaço aqui para celebrar a Páscoa, e aquele homem vai mostrar um espaço mobiliado, um bom espaço. O melhor lugar da casa era um espaço que ficava na parte de cima da casa, e ali eu vou celebrar a Páscoa. Eu quero que vocês entendam, queridos, que antes deles celebrarem a Páscoa, Jesus ensinou que eles deviam estar preparados e buscassem sinais evidentes daqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Senhor. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser obedientes e nós precisamos sermos generosos. Nós precisamos, para a obra do Senhor, sermos generosos. Quando Paulo chega naquela pregação longa aqui, aquele acidente que o jovem cai, a Bíblia diz que aquele lugar tinha muitas luzes. Não era uma luz, muitas luzes. A casa do Senhor não é para ser um lugar mesquinho. A casa do Senhor não pode ser um lugar que é pior do que a nossa casa. E olha que eu tenho lutado a uma igreja de mais de 121 anos para restaurar um lugar onde foi deixando-se passar, e casa de irmãos hoje são mais agradáveis do que a casa do Senhor. Não tenho nada que as casas dos irmãos sejam agradáveis, que sejam maravilhosas, mas não podem ser melhores do que a casa do Senhor. É a casa do Senhor. É certo que há lugares que a casa do Senhor começa humilde. Eu já vi relatos, já vi lugares de casas muito simples. Já vi, isso não é errado. Mas não pode, uma casa onde é composto por os irmãos, aonde há condição, e a casa do Senhor está ali abandonada. Lugar generoso. E aqui eu quero partir para o momento que depois da preparação, o Senhor então, no versículo 14, chegada a hora, depois de toda a preparação, chegou a hora, queridos. Então tudo que eu disse até agora é para estar se cumprindo já na vida dos irmãos, porque agora chegou a hora. Mas antes de chegar a hora, Jesus então lança aqui elementos para que se verifique humildade no povo de Deus, disponibilidade do povo de Deus com generosidade, com obediência. E então, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele os apóstolos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Presta atenção no que Jesus está dizendo, queridos, presta atenção. Eu não sei qual vai ser o dia do meu maior sofrimento. Nós passamos lutas, eu sei que muitos aqui podem estar enfrentando lutas, sofrimentos, sim. Sofrimentos físicos, sofrimentos na própria alma, muitas vezes de perseguição, de desprezo.
Nós sofremos perseguição lá dos de fora, muitas vezes dentro da igreja, desprezo. Nós sofremos. Às vezes dentro da própria casa, desprezo dentro da própria casa. E nada dói mais do que o desprezo, queridos. É quando você é rejeitado. É quando você não é aceito. E há um sofrimento. E Jesus estava sofrendo tudo isso, desprezado pelos seus. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o aceitaram. E agora vai ser entregue nas mãos dos gentios. Homens maus, perversos, mas entregue por aqueles que ele veio, por aqueles que ele tinha vindo para estender sua mão e sua destra de salvação. E ele disse: antes do meu sofrimento. O que ele está dizendo? Queridos, participem da ceia antes do sofrimento. Ele se fortalece antes de sofrer o impacto da cruz. Eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Eu não sei o que eu vou enfrentar quando eu chegar em casa. Mas uma coisa eu sei: eu estou aqui na mesa do Senhor antes do sofrimento. Antes que eu sofra as dores que talvez nunca sofri. A ceia do Senhor é isso. Portanto, você que ainda não tomou uma decisão, você que tomou a decisão e ainda não foi batizado, batizada, não demore muito, procure se preparar o mais rápido possível para vir a esta mesa, porque esta mesa, ela é meio de graça para nos fortalecer antes do sofrimento. Uma coisa é sofrer, outra coisa é sofrer antes de passar pela ceia do Senhor. A ceia do Senhor, Jesus está dizendo, forneceu para ele forças. Ele disse: eu ansiei este momento, eu precisava dele. Eu esperei, chegou a hora. O crente deve esperar todo instante, um momento que vai sentar nesta mesa, vai chegar nesta mesa e ser fortalecido pelo poder de Deus. E você dizer: Senhor, não vejo a hora de chegar este domingo para me fortalecer na tua presença, Senhor. Porque eu sei que os meus sofrimentos são grandes. E talvez eu ainda não passei o maior deles. Talvez eu ainda não enfrentei o maior deles. Talvez nenhum de nós aqui ainda enfrentou o maior desafio da nossa vida. Jesus ainda não. Já tinha sido perseguido, injuriado, desprezado, mal entendido, incompreendido, mas ainda não tinha passado pela cruz, o seu sofrimento maior. E ele disse: eu ansiei este momento. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco, com vocês. O Senhor não queria comer, o Senhor não queria passar por aquele momento sozinho. Ele disse: convosco. A ceia do Senhor é um momento que fazemos juntos com o Senhor Jesus. Convosco. E ele tomou a sua cruz e disse: aquele que quiser vir a mim, também tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos a nossa cruz e seguimos com ela e participamos com Jesus. O nosso símbolo não é um travesseiro, mas é uma cruz. O Senhor não nos prometeu vida confortável, Ele nos prometeu uma cruz, a sua cruz. Mas quando somos fortalecidos neste lugar, nós carregamos a nossa cruz e nós vencemos com o Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso. E eu já estou aqui terminando dizendo por último que quando obedecemos o Senhor, as coisas acontecerão da forma que Ele falou que ia acontecer. Indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Do jeito que Ele falou, tudo aconteceu. Tudo
tudo que o Senhor tem falado com você, se o Senhor está falando que você vai se fortalecer, neste momento você vai se fortalecer. Se o Senhor está dizendo que você pode enfrentar uma luta amanhã, ou ainda essa semana, isso pode acontecer. Mas você saiba de uma coisa, que quando você está fortalecido aqui neste lugar, você superará esta prova com toda a força e confiança, e vai até perguntar: Senhor, como é que eu tive forças para vencer? Você vai dizer: Senhor, eu não sei nem de onde eu tirei forças. O Senhor diz: eu sou a tua força, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o que sou, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. É Ele em nós que vence as maiores batalhas da nossa vida. Não é eu e nem é você, mas o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É Ele que vence por nós, mas nós precisamos estar nele e Ele em nós. E a ceia mostra então essa simbiose, aonde o pão se torna parte do nosso corpo e o cálice em nós. E nesse momento nós somos um no corpo e no sangue do Senhor Jesus. E tudo ali saiu e deu tudo certo. Tudo certo, porque o Senhor disse que devíamos fazer e eles obedeceram. E não deve fazer como Jacó: ah, Senhor, se tu me abençoares, eu te obedecerei em tudo, eu te darei o dízimo daquilo que eu tiver. Não. Aqui ele diz o seguinte: vocês façam, obedeçam apenas obedeçam, experimentem da minha grandeza. Não é se Deus faz primeiro para obedecer, é obedecer para Deus fazer. É obediência primeiro, em primeiro lugar. Não é barganhar com Deus, não é fazer promessa. Não, é apenas obedecer, e a vitória virá. E então, queridos, nós partiremos agora para esse momento. Eu não sei se teremos uma canção entre a palavra. Nós temos uma canção, e nós vamos ouvir uma canção, e nós vamos dar continuidade ao texto na celebração da ceia, porque foi isso que o Senhor Jesus fez nesse momento, a partir do versículo de número 19. Então essa mensagem estará inserida dentro da própria celebração. Nós vamos ouvir então essa canção, e então vamos participar deste momento maravilhoso. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Pode adorar ao Senhor. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu.
se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir já que o diácono coloque aqui o elemento, aqui para o pão e o vinho, aqui para a celebração. Este momento ainda de preparação, e logo em seguida os irmãos estarão indo até a mesa. É ainda aquele momento que temos que, do exame como manda as Escrituras, obrigado querido, de avaliar o nosso coração e no solilóquio com você mesmo e falando para você mesmo: será que eu tenho sido humilde como deve ser um servo de Deus? Será que eu tenho sido disponível como deve ser um servo de Deus? Será que eu tenho sido generoso como deve ser um servo de Deus? Será que eu tenho sido obediente para ser parecido com o Filho de Deus? Esse momento é um momento que examinamos, não é eu que tenho que examinar os irmãos, mas examine-se o homem a si mesmo. É uma pergunta que deve ser feita a você mesmo, e quando você identificar qualquer uma dessas coisas que não estão condizentes com o padrão exigido por Deus, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. E a palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E essa reflexão não é para nos afastar da mesa, pelo contrário, é para nos levar à mesa e experimentarmos essa grandeza que o Senhor Jesus oferece em favor de nós, o sangue da nova aliança. Ele está fazendo uma aliança com você. E a aliança de sangue é uma aliança irrevogável, é uma aliança que não pode ser quebrada. Essa aliança com o Senhor, ela não pode ter ruptura, porque ela é feita pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pode haver uma ruptura num casamento, numa amizade, mas a aliança com o Senhor é irrevogável e para sempre. E quando nós firmamos essa aliança com Ele, a aliança do meu sangue, a nova aliança do meu sangue, ela é para sempre. E precisamos entender isto. E quando percebemos que não estamos de acordo com essa aliança, nós precisamos nos arrepender. Pender para o lado certo. Muitas pessoas estão pendendo para o lado do mundo, estão pendendo para o lado da maldade das pessoas, estão pendendo o Senhor, estão pendendo para as coisas que não agradam ao Senhor. E então nós precisamos nos arrepender, nos alinhar com Cristo.
Arrependimento é um alinhamento com Cristo. Deixar de pender para o lado do mundo e nos alinhar com Jesus. Você que está me ouvindo nesta hora, e você talvez foi um homem ou uma mulher de Deus, estava na igreja e agora está pendendo para o mundo, é hora de se arrepender. É hora de voltar, se alinhar-se com Cristo. Ainda é tempo para se arrepender. E muitas pessoas vão deixando para a última hora, mas o tempo é agora. E o Senhor Jesus, aqueles que estão preparados, já fizeram essa reflexão. Você que já tomou sua decisão, já fez sua pública profissão de fé diante da igreja, diante do Senhor, você pode se dirigir até a mesa, pegar o kit, o pão e o cálice e voltar para a sua mesa, aonde você está. Então, se precisar de auxílio, os irmãos podem virem ordenadamente. Irão voltar para suas cadeiras para a consagração desses elementos. Este é o momento para os arrependidos, o momento para os comprometidos, o momento para aqueles que tomaram a sua decisão e declaram isso diante de todos. Nós não nos escondemos. Pelo contrário, nós nos expomos diante de anjos e principados, nós nos expomos diante de poderes, de alturas, de profundidades, diante de pessoas, nós nos expomos diante de tudo isto por amor a Jesus, por amor àquele que deu a sua vida por nós, e nós entendemos isso, e nós então tomamos essa decisão de não nos escondermos diante da sua grandeza, diante do seu poder. E você pode fazer isso também. Não se esconda do Senhor, Ele te encontrará. Aonde você estiver, o Senhor te encontrará. O salmista diz: para onde me esconderei? Se eu desço lá no mar, o Senhor está. Se eu subo nas alturas, o Senhor está. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E que bom que possamos fazer logo para testemunharmos e comungarmos com o Senhor. Pai, nas mãos, vamos ficar de pé, queridos, os que vão participar, de pé para a consagração dos elementos, os que vão participar, se você puder, se estiver cansado, pode ficar também. Pai, os teus filhos estão aqui comprometidos diante do Senhor e já receberam em suas mãos o pão que representa teu corpo, e o vinho que representa o teu sangue aqui, no elemento do suco da uva. E esses elementos, Senhor, são do uso ordinário, do cotidiano de todos os povos. Mas nesse momento, Senhor, eu os consagro pelo teu poder, para que a tua presença espiritual esteja neles. Que o próprio Senhor Jesus, em sua presença espiritual, esteja nesses elementos, para que transmita graça para a tua igreja. E que aqueles que tomam, ó Pai, e entendem este mistério de uma forma bíblica e correta, obterão do Senhor todos os benefícios deste meio de graça. Assim os consagro no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como está escrito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão em suas mãos. E nós já vimos que houve toda uma preparação antes, mas esse é o momento exato. Ele tomou o pão em suas mãos, e ele, tendo dado graças, ele o partiu, e viu o seu próprio corpo sendo partido diante dele mesmo. Não era apenas um pão, mas Jesus viu o próprio corpo partido diante dele. Ele viu ele dando a vida por nós, e tendo dado graça, ele diz: comei dele todos.
A palavra do Senhor diz que por semelhante modo ele tomou o cálice em suas mãos. E agora é o próprio sangue de Jesus, derramado em favor de nós, visto por todos os discípulos e diante do próprio Mestre. E nessa noite não há uma transubstanciação, mas a presença espiritual de Jesus. Ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que ele venha. Bebei dele todos. Convido os demais para que fiquemos de pé para a bênção apostólica. A bênção do Senhor é para todos os povos e foi escrita em cartas pelo apóstolo, então ela pode ser estendida a todos, até você que está em casa. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida nesta hora, e sobre todo o teu povo que encontram-se dispersos por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus os abençoe, povo santo de Deus. Sente só um pouquinho, vou voltar a palavra aqui ao dirigente, o presbítero missionário Davi, mas quero trazer antes uma palavra pastoral de ânimo. Irmãos, está na hora da igreja voltar. Anime os seus irmãos que estão ainda com medo, anime os seus irmãos. Eu sei que ainda existem pessoas com comorbidade, que devido às enfermidades têm tido complicações, mas o ambiente mais seguro de estar é na igreja do Senhor. É na igreja do Senhor, é um ambiente limpo, nós estamos com distanciamento, nós mantemos as normas de segurança. É um lugar extremamente seguro. Nós, depois que começamos, não temos nenhum registro de alguma pessoa que foi contaminada e que esse contágio fosse dentro da igreja. Pelo contrário, todos os casos foram contaminados fora da igreja. Todos os relatos de irmãos que contraíram o coronavírus tiveram sua contaminação no trabalho ou em outro lugar, não na igreja. Os irmãos venham com coragem, todo medo caia por terra, porque nós estamos aqui no lugar seguro e vai ser fortalecido pelo poder de Deus, e isso vai dar ânimo, vai dar alegria para vencer esse tempo difícil de isolamento, onde muitos estão dentro de casa, abatidos emocionalmente, trazendo problemas maiores como depressão, insegurança e outros tipos de problemas relacionados. Aqui é o lugar da cura. Aqui é o lugar da bênção. Que Deus abençoe a todos. E precisando de nós, estamos aqui, pastor, os seus auxiliares, que têm auxiliado nessa obra de uma forma maravilhosa. E precisando de nós, fale conosco. Fale conosco. Não sofram sozinhos. Não sofram sozinhos. Entende uma palavra, querido? Só os avisos aqui. Amém, irmãos? Lembrando que terça-feira, discipulado pelo MIT, a partir das 17 horas, e no próximo domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, amém? Até terça-feira, se Deus quiser, amém? Jesus abençoe cada um dos irmãos.